Vamos lá, pessoal, falar da fluoxetina, eu já tenho um vídeo antigo falando dela, né? Estou fazendo uma série de vídeos sobre remédio, mas muita gente pergunta quais são os alertas que a gente dá no dia a dia. A gente vê muito paciente usando. O Brasil é líder mundial em depressão, né? Quase 10% da população, né? E muitos desses vão usar a fluoxetina. Número 1, o mais comum da gente explicar, e tem que explicar com bem intensidade para o paciente, é importante você entender, é que a maioria desses remédios antidepressivos inclui a fluoxetina, que é o primeiro remédio, né, inibidor da recaptação da serotonina, né? É a questão do tempo para você ver o efeito do remédio. Normalmente, todo ser humano que vai começar qualquer remédio, ele começa com um objetivo. Então, quem está deprimido e o médico passa a fluoxetina, ele quer que melhore os sintomas da depressão. Então, quem tem depressão sabe quais são os sintomas. Aquela vontade de não fazer nada, né? A falta de sentir prazer nas coisas do dia a dia, né? E, normalmente, ele começa a tomar o remédio e não sente melhor. Então, você começa a tomar o remédio, você não vai sentir melhora imediata. Isso parece uma bobagem, mas assim, você gastou dinheiro, você foi na farmácia, você comprou, você começa a tomar o remédio. É difícil, é estranho, porque muito remédio que a gente dá, remédio para dor, remédio para baixar pressão, uma série de remédios que a gente dá, você vê que tem um efeito relativamente imediato, né? O próximo ali de poucos dias. No caso da fluoxetina, você vai demorar semanas, 4 semanas, 5 semanas, né? Tem gente que é um pouquinho menos para você sentir efeito do remédio. Então esse é o primeiro alerta, um alerta que eu estou perdendo um tempo explicando para vocês com muita intensidade, porque muita gente nesse tempo, entre início de tomar o remédio e não sentir melhor, ele para de usar. Além disso, por quê? Porque ele não vai sentir melhora do motivo que o médico passou o remédio e vai sentir efeito colateral. Isso é bem curioso com alguns remédios, no caso da fluoxetina você nota isso, que nesse iniciozinho que você começa a tomar o remédio, você costuma ter, muita gente tem, não é todo mundo, mas muita gente tem, uma alteração do trato gastrointestinal, então às vezes sente um incômodo, né? A gente sabe que a serotonina também, a gente tem um sistema nervoso entérico que ele se comunica também por serotonina, né? Então às vezes o paciente sente um pouquinho de diarreia, um incômodo gastrointestinal, né? Muitas vezes, né? Tem toda uma teoria, um debate por que isso acontece, mas muitos acreditam que tem essa relação com o sistema nervoso entérico, né? Tem 500 milhões de neurônios que está ali no trato gastrointestinal, a gente engole o remédio, né? Ele é absorvido, né? Então tem efeitos também, né? Essa é uma queixa comum no paciente. Então, às vezes, ele começa o remédio, não vê o efeito e ainda vê, às vezes, esses efeitos colaterais, que normalmente são transitórios. Geralmente, nada de parar o remédio ou de sentir um incômodo muito maior para o paciente. Então, esse é o primeiro alerta que eu dou para vocês. Segundo alerta que, às vezes, o paciente tem. Às vezes, o paciente sente uma alteração, pode perder um pouco a libido. Geralmente não é nada durante muito tempo, nem nada muito intenso. Não, se tiver, procure o seu psiquiatra que ele pode mudar a medicação. Mas normalmente nessa fase inicial o paciente sente isso e também às vezes um retardo no orgasmo. Então atrasa. Tanto que esse remédio às vezes é até utilizado para o paciente ter ejaculação precoce. Mas isso às vezes acontece tanto no homem como na mulher. Então esses efeitos, né, colaterais, que geralmente são transitórios, chamam muito a atenção em um paciente que ainda não melhorou o humor, começa a tomar um remédio para melhorar o humor, só que demora essas semanas, né? E ele começa a sentir esses efeitos colaterais, né? Transitórios, muitas vezes simples, mas é muito importante você saber, porque muita gente para de tomar o remédio por isso, tá bom? Acho que essas alertas mais relevantes que a gente tem da medicação, né? Para você prestar atenção, observar, um remédio seguro, né? Eficaz, né? Com receita médica só que ele é vendido, receita tarja vermelha, então vai reter a receita, não tome remédio de outra pessoa, não tome remédio sem orientação médica, faça o acompanhamento com o seu médico, e até o que eu falar ou qualquer coisa, pergunta a ele. Geralmente é o psiquiatra que vai prescrever, mas óbvio, o médico da família, o clínico geral, os cardiologistas, vários médicos têm habilidade para prescrever, eu também prescrevo às vezes com meus pacientes, eu lido com muito paciente depressivo, porque eles estão no contexto de uma doença grave, né, oncológica, né, tumor cerebral, né, uma série de coisas, e às vezes ele tá difícil para ele, às vezes a gente passa o remédio, explica direitinho o efeito colateral, enquanto ele marca com o psiquiatra, né, escolhe direitinho como vai ser, quem vai acompanhar ele, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado, um abraço.